que as plantas são capazes? A gente tem essa visão da planta como um organismo limitado, que fica ali paradinha na dela, responde à luz, à água, tem gente que conversa com elas, mas não vamos muito além disso. O que acontece de verdade? Será que as plantas conversam? Será que elas têm memória do que acontece com elas? Será que elas podem comunicar para outros seres vivos o que está acontecendo? Será que elas podem sentir o ambiente de formas que a gente nem imagina? É um assunto super legal, complexo, cheio de novidades, de descobertas bem recentes da ciência, que aqui no Não Ficção, onde a gente discute ciência do dia a dia com especialistas, vai vir de uma senhora especialista que é a Cristiane Calisto, que é bióloga, PhD em Plant Sciences pela University of Dundee, no Reino Unido, e é professora e pesquisadora no Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP, o IB da USP, onde eu estudei, onde ela estuda o mecanismo de memória das plantas em situação de estresse. Bora conversar com ela sobre como as plantas lembram. Cris, antes de tudo, obrigado pela presença, pelo privilégio da conversa aqui. Botânica é uma área que para mim ela sempre foi muito marcante como surpreendente, assim, como plantas habitam um mundo completamente diferente do nosso, de outras formas. Eu lembro de na graduação estar aprendendo sobre fisiologia vegetal e outras coisas e pensar, nossa, é surreal como uma mesma planta pode ter folhas de tamanhos diferentes ou um formato de corpo diferente, não só durante o desenvolvimento, como a gente tem na formação do embrião, mas até quando adulta, dependendo do ambiente, até cair a ficha de que sim, se você não pode sair do seu lugar, você tem que ser muito mais plástico para o que você admite ao seu redor, hora vai ter sombra, hora não vai ter, água e outras coisas, do que um animal que pode ir para outro lugar e viver numa condição mais homogênea ali. E isso para mim ficou muito marcado como é outro ponto de referência, é outra coisa que elas fazem, é surreal. E mesmo assim, eu fui aprender na graduação regulação, hormônio, vegetal, anatomia, mas ainda muito centrado na planta, no como ela cresce, como ela desenvolve. Eu só fui descobrir a vida social das plantas muito recentemente, com livros de divulgação, com documentário, com outras coisas, mostrando como se você não pode sair do lugar, você também tem que ler muito mais sobre o ambiente e interagir com ele de uma forma muito mais rica do que o que a gente se dá conta. E aí cai aquelas histórias sobre as simbioses, como a raiz das plantas as raízes conversam com outras plantas, com outros organismos, com outras coisas. E muito do que eu quero conversar com você aqui. Então, isso é ignorância minha, com certeza tem esse componente aí, ou também uma questão do que a gente foi aos poucos descobrindo, essa noção das plantas como organismos sociais também que conversam, que interagem com outras coisas. Eu queria já começar te perguntando isso, né? O quão sociais podem ser as plantas para uma coisa que a gente costuma ver, ou em casa, ou isolada, ou olhar de forma isolada sem ter noção do quão mais rica pode ser a vida delas. Primeiro eu queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje. E você tem toda a razão. Antigamente a gente tinha uma outra visão a respeito das plantas mesmo, né? Seres mais estáticos, né? Como você falou, mais paradas, que não poderiam sair do lugar. Eu acho que eu quero até desafiar um pouco essa visão e talvez pensar que elas conseguem sim sair do lugar, tá? Então eu vou dar para você um exemplo de uma planta que sai do lugar muito mais do que muitas pessoas, que é o coqueiro. A gente acha que o coqueiro, ele fica sempre parado. Assim, o indivíduo, sim, fica parado. Mas o coco, né, que é produzido pelo coqueiro, a hora que o fruto está maduro e cai na água, ele boia. E ele pode viajar mais de 1.000 quilômetros. Tá? Pra inveja dos portugueses. Exatamente, com muita facilidade. E as plantas também se movem, né? Então a gente acha que elas sempre ficam paradas e não se movem muito, mas na verdade elas se movem. Então se você puder olhar uma câmera, um vídeo de uma planta com a velocidade um pouco mais aumentada, se eu trouxer o tempo dela para o meu tempo, você vai ver que as folhas delas modificam, né, ao longo do dia. E isso é porque elas possuem um mecanismo muito interessante que eu não sei se você chegou a aprender na graduação, mas chama o relógio circadiano. Então, todos os organismos têm esse relógio. Eu sempre gosto muito de falar sobre o relógio, porque eu estudei isso no meu doutorado.
E é um mecanismo que as plantas têm de medir o tempo, tá? É um mecanismo endógeno que elas têm. Não é igual ao relógio que a gente usa, que algumas Endógeno pessoas na usam medida no pulso. Isso, endógeno interno. Então, é um mecanismo interno, molecular, que é capaz de medir o tempo. Né? E como é que funciona isso? Como é que as plantas conseguem medir isso? É basicamente uma estrutura molecular que regula uma outra estrutura molecular, que regula uma outra estrutura molecular, que Uma vão se engrenagemzinha. regulando, e essa regulação completa demora 24 horas. Ah, Então, é assim que elas conseguem medir o tempo, né? E aí, voltando um pouco para a sua pergunta sobre a parte social das plantas, né? Como que elas conseguem comunicar umas com as outras. Eu diria que elas se comunicam não só umas com as outras, mas com outras espécies também. me E traz algum exemplo. eu vou te dar um exemplo muito bacana. Vamos pensar numa planta que está sendo alimentada por uma lagarta, tá? Então, uma parte da folha da planta está sendo comida por uma lagarta. Aquela folha e as células daquela folha é capaz de perceber que a lagarta está ali e que está se alimentando de material vegetal. As células conseguem perceber isso. E elas ativam um mecanismo de resposta, que um deles é a produção de um composto volátil. Então, é um composto que evapora muito facilmente. Não foi pro perfume. Como se fosse um perfume, né? E esse composto volátil, ele é capaz de atrair predadores da lagarta. Essa história eu conheço porque eu sou muito fã de Vespa. Então, por exemplo, né? E essa vespa, por exemplo, pode chegar e se alimentar da lagarta, ou algumas podem depositar ovos dentro da Vespa lagarta. parasitoide, minha fixação. Exatamente. Então, foi uma maneira que a planta teve, que a planta tem, de se comunicar até com uma outra espécie, né? E esses compostos voláteis também é capaz de ativar mecanismo de defesa de plantas que estão ao redor. Então, todas as plantas vão começar a se preparar, né, para um possível ataque, como, por exemplo, de uma lagarta. E aí, como que elas se preparam? Elas podem sintetizar outros compostos que vão fazer com que a folha tenha um gosto um pouquinho não muito bom para a lagarta, Certo, né? certo. Então, ela vai tentar comer uma folha ali, vai ser um gosto ruim, vai tentar comer uma outra, de uma outra planta, vai ser um gosto ruim também até, enfim, ela ir para algum outro lugar ou não crescer tanto quanto ela gostaria de crescer. Que fantástico, quer dizer, elas já estão se preparando, já produzindo alguma coisa amarga, ou alguma coisa venenosa que custa caro produzir o tempo todo, mas se tem uma vizinha, eu vou subir minha cerca agora porque invadiram minha vizinha aqui. Exatamente. Muito legal isso das plantas, né? Que são capazes de comunicar uma com as outras dessa maneira. Que não é igual como a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está conversando, a gente está utilizando uma linguagem, enfim, o som. As plantas, elas se comunicam de uma outra maneira. E uma delas é utilizando compostos químicos. Voltando um pouquinho, você me falou que a planta consegue perceber que ela está sendo mastigada por uma lagarta. Várias perguntas aí já. Tá. Porque eu tenho nervos e receptores de dor para saber que tem alguém me mastigando. Tá. Que inclusive vão dar uma coceira se, né, por exemplo, você viu uma barata passando, de repente alguma coisa, você já fica, né, muito mais ali no gatilho pro que tá vindo. Eu entendo esse tipo de preparo nosso. Então, você viu um bichinho, você tá preparado para ter aquele bicho, ou você não viu, ele começou a te mastigar, você sente ele. A planta não tem nervo. Não. Então, como que ela consegue sentir a mordida da lagarta? E aí a outra pergunta que vem, ela consegue diferenciar se é uma lagarta, um gafanhoto, ou se é alguma outra coisa comendo ela e ter uma resposta diferente para isso? É uma ótima pergunta. Sim, ela tem como detectar e diferenciar quem que tá atacando ela. Okay. Ela tem sensores. Então, o que seriam sensores, né? São estruturas muito especializadas que ficam nas células. E essas estruturas, elas conseguem detectar algum tipo de molécula específica de quem tá atacando. Então tipo, o pernilongo picou, a saliva ficou, dá coceira. Exato. Então, tem moléculas específicas de uma lagarta que esse sensor consegue detectar. Tem um outro sensor que consegue detectar alguma molécula específica de uma bactéria, de um fungo, né? Então, tem diferentes tipos de sensores na planta. Eu acho que essa é uma coisa muito mágica das plantas, que elas conseguem realmente perceber o ambiente dela de diversas maneiras, através de sensores. Então, esses sensores vão ativar toda uma cascata, um mecanismo de resposta,
que vai fazer com que a planta entenda. Ah, entendi. Então estou sendo, né, minhas células vizinhas estão sendo mastigadas por uma lagarta. É melhor eu me preparar. Vou aqui produzir um composto volátil que vai avisar as outras plantas ao redor ou atrair algum predador. Desculpa essa intrusão completamente na diagonal, mas é tipo aquele momento no Yu Yu Hakusho que anime, personagem vai se desenvolver, ganhar poderes, e aí bota ele numa sala escura, venda ele, e ele tem que ficar mais sensível a barulho, a energia espiritual, a não sei o que, pra se preparar. Então a planta já tá nessa condição de que não vai poder sair do lugar, vai ser alvo de predadores, e ela tem que estar sensitiva aí pro... Desculpa, eu não devia ter feito essa comparação. Não, mas... você tem toda a razão. Ela tem muitos outros sentidos aí. Muitos outros sentidos, né? Ela é capaz de memorizar. Ela não tem o sistema nervoso como a gente tem, né? Ela não tem um cérebro para lembrar de coisas, mas ela consegue memorizar muita coisa. Ela tem um relógio. Você não. Você não vai fazer isso de jogar uma carta dessa aqui e seguir para as próximas. Uma planta consegue ter memória. Isso. Como? Tá. Então, eu queria pelo menos trazer o fato de que, quando eu falo de memória, eu não estou falando igual a memória do ser humano, né? Essa visão antropocêntrica de memória. Acabou quem estava achando que, tipo, se cuidar bem da planta, vai lembrar dela quando chegar com o regador. Não. Ela tem memória no sentido de que ela consegue guardar informação, mesmo que aquele estímulo não esteja mais presente, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que essa lagarta, né, foi embora. Aquela folha que foi mastigada pela lagarta, ela vai demorar um certo tempo para esquecer, né, que aquela lagarta esteve presente. Então, ela vai guardar aquela informação de que um dia ela foi mastigada por uma lagarta, tá? E como é que ela guarda essa informação, né? Então, é muito molecular o mecanismo pelo qual isso acontece. A gente pode mencionar termos como epigenética, né, que seriam mudanças que ficam perto do DNA, mas não são mudanças no DNA em si, que ficam mantidas ali na célula, né? E essas mudanças é o que faz com que a planta ainda consiga se lembrar de que ela foi mastigada por uma lagarta, por exemplo. Então, se eu regar todo dia a minha planta às 4 da tarde, ela já vai estar esperando ser regada de novo a essa hora? Com certeza. Ou se toda vez no verão a vizinha tem uma lagarta que vem comer ela, as plantas ao redor já vão começar a preparar esse amargo esperando isso? Eu não sei através das estações, quando você falou de verão, né? Às vezes ela vem só no verão, por exemplo. Não sei se isso vai acontecer durante o ano, se a memória vai ser mantida durante o ano todo, tá? É uma parte da ciência que a gente ainda não estudou muito bem, né? Como que essa memória é estabelecida exatamente, quanto tempo que ela dura, mas todo dia, mudanças diárias ou alguma coisa que altera diariamente, é possível sim a planta lembrar, e isso via o relógio que eu falei anteriormente. O relógio, ele é capaz de prever coisas que sempre acontecem o tempo todo, tá? Então, um dos exemplos mais lindos, que eu acho que é o motivo pelo qual eu fiz biologia, é para tentar entender como que o girassol consegue seguir o sol. Isso para mim foi sempre muito brilhante. Como assim? Não tem olhos para ficar olhando onde está o sol? Como que isso é possível, né? E aí eu tento lembrar assim, o fato de que a planta, ela não precisa de olhos para ver o sol, assim como a gente não precisa de folhas para ver o sol, né? Então, as plantas, elas usam as folhas, elas têm outras moléculas que é capaz de perceber a energia luminosa, tá? E como é que funciona um pouco do girassol? Não sei se eu posso explicar aqui. Por favor. Isso geralmente acontece com uma planta de girassol jovem, tá? Ela não pode ser uma planta adulta, uma planta mais velha. Ela tem que ser uma planta muito jovem, que ainda está crescendo para cima, tá? Então, quando o sol nasce, né, no leste, a flor do girassol vai estar sempre virada para o leste, tá? Então, o sol nasce, a flor vai estar totalmente exposta à energia solar. À medida que o sol vai percorrendo, né, o céu, essa flor vai seguindo até o sol se pôr no oeste. E isso acontece por causa do caule. Então, toda a mágica do girassol acontece no caule, tá? É onde está o gimbal dela que vira. É onde que está, exatamente. O caule que está sendo exposto
ao sol, ele consegue crescer mais rápido do caule que não está sendo exposto ao sol, tá? Então, isso ajuda a virar para lá. Agora, a mágica que realmente transformou, para mim, né, foi muito transformadora. À noite, essa flor, ela vai voltar para o leste. O outro lado tem que crescer mais. E como que isso acontece? Não tem mais luz do sol à noite. Como é que ela sabe que ela tem que ir para o outro lado, né? É o relógio circadiano. O lado que recebeu o sol por último, ele vai lembrar disso, né? O relógio vai saber que isso aconteceu. E ele vai crescer mais rápido do que o lado que não recebeu o sol. Então, à noite, isso vai fazer assim. Então, a hora que o sol nasce, a flor já está prontinha para receber o sol, para maximizar essa exposição solar. Então, eu acho que é um dos melhores exemplos que eu diria para essa mudança. Que legal. Assim, não quero dizer que é exatamente como a gente faz isso, mas de certa forma é uma antecipação a eventos futuros, né? Tipo, o grande sinal de inteligência do chimpanzé, um dos é você ver o chimpanzé na sexta-feira juntando cocô e pedrinha no canto, para quando vierem as crianças gritando com ele no sábado e no domingo, ele tacar cocô na criança e ficar em paz. E aí, nossa, ele consegue antever e se preparar para um evento futuro. A planta está fazendo isso sem cérebro, né? Exatamente. Então, eu acho que é onde eu tento trazer também essa ideia de que essa visão de memória, né, como as nossas, usando o cérebro, não necessariamente precisa, né? Você pode ter memória, você pode ter respostas muito inteligentes, né? Algumas pessoas gostam de usar esse termo, né, que as plantas são inteligentes, mas talvez seja uma visão um pouco antropocêntrica também, né? Eu diria que é possível ter muitas estratégias muito eficientes sem precisar de um cérebro, né? E as plantas vêm fazendo isso há mais de 800 milhões de anos. Elas vêm desenvolvendo estratégias muito magníficas há muito tempo, né? Então tem muita história que eu poderia contar aqui, fantástica, de como as plantas são maravilhosas, assim. Esse é o objetivo hoje, é ouvir essas histórias. Vou pedir mais uma linha dessas histórias então. A gente viu até aqui, ok, a planta sozinha, no sentido de individualmente sentindo uma lagarta comendo ela, sentindo alguma coisa, emitindo sinais, e as plantas ao redor percebendo esses compostos voláteis, esse cheiro de morte ou de mastigação, e respondendo a isso. Mas uma coisa que, num livro sobre a vida das plantas que eu li, que me marcou bastante, e eu vejo isso, porque em São Paulo a gente tem bastante poda de árvore, por necessidade e por displicência e por outras coisas, de ver uma árvore que foi inteiramente podada e de repente sai um brotinho e aquela árvore está viva ainda e está crescendo. E aí eu fui descobrir que em alguns casos é porque aquelas raízes daquela árvore estão conversando com as raízes de outras plantas e com outras coisas que estão mandando nutrientes para ela crescer. Assim, virou minha cabeça. Eu falei, caramba! Então, também por isso que a gente tem plantas que ficam tão doentes quando você vai, arranca uma árvore do chão com raiz e tudo e pum, planta num condomínio novo ali, ela já vem isolada ali e aquilo cresce dentro de um ambiente completamente diferente do que ela se formou. Talvez por isso seja uma árvore que vai tombar mais fácil depois, num vendaval, ou coisa assim. Mas o quão rica é essa vida social das plantas e como é que elas fazem essa conversa, não só por voláteis? Seria compostos químicos também, tá? Eu acho que os voláteis são compostos químicos que conseguem evaporar, mas tem outros que não conseguem. E eles são facilmente transportados, né, através do sistema de transporte da planta. E comunicam não só com outras plantas, mas com fungos também. Eu acho que você chegou a mencionar muito brevemente, né, que são seres que ajudam muito as plantas na hora de extrair nutrientes do solo também. Então, eles ajudam com nutrientes, a planta ajuda com os açúcares, né? Então, existe sempre essa troca. E eu queria também trazer um pouco o fato de que talvez a planta ela saiba lidar com situações estressantes muito mais do que a gente imagina, tá? Então, não só dependendo de outras plantas, mas ela própria, ela consegue guardar material para uma situação estressante. Então, por exemplo, você corta todas as folhas, né? E ela não tem mais como fazer a fotossíntese que dá energia para ela.
ela tem locais onde ela pode depositar energia, tá? A raiz, muitas plantas têm, como a planta da batata, por exemplo, né? Que tem a batata que guarda muita energia lá dentro. Esses locais, ele ajudam muito na hora de fornecer energia numa situação de estresse. Então, é uma das maneiras. Outra coisa, elas reciclam muito os próprios nutrientes delas. Então, se você tem vários componentes na célula que estão danificados por causa de um estresse, elas conseguem reciclar esses componentes e fazer novos componentes através da reciclagem também. Então, são diversos mecanismos que fazem com que elas consigam sobreviver mesmo em situações estressantes. Caramba, e ainda dentro disso, assim, quando você pega uma floresta ou quando você pega um ambiente natural, onde essas plantas cresceram e interagiram, o quão mais complexo é a vida que você vê do que a planta com folha, raiz e... Quando você fala dos fungos, quando você fala dessas coisas, o que está em contato com a raiz de uma planta, que conversas que ela está tendo ali via raiz, que são isso que você está falando? São várias conversas com vários micro-organismos, né? Acho que é uma parte muito recente da ciência, que está até aplicado para seres humanos também, que é a nossa microbiota, né? Então, isso existe nas plantas também. Então, temos micro-organismos que são considerados bons para as plantas e tem os micro-organismos que são considerados ruins para a planta. E uma da coisa bem bacana dos micro-organismos bons é que eles conseguem ativar uma resposta de defesa mesmo na planta, mesmo sem a planta estar sendo atacada. De maneira que quando o ataque vem, ela já está quase que pronta, né? Porque aquele micro-organismo bom ajudou ela a ficar mais forte. Exatamente. Então, tem muitas vantagens. Existe a parte da nutrição, eu falei que alguns micro-organismos ajudam a acessar nutrientes no solo que a planta não iria conseguir, né? Muitos compostos de nitrogênio, por exemplo. Então, é extremamente complexo, mas é algo muito novo na ciência, essa parte de interação da planta com outros organismos ali do ambiente. Mas tem uma teoria muito bacana que eu estava vendo outro dia, é que quanto mais estressante é uma situação para uma planta, né, o ambiente, quanto mais estressante ele for, mais essa planta precisa de interagir com outros organismos, mais ela precisa da ajuda dessa interação com outros micro-organismos. E é uma teoria que vem sendo testada, a gente não tem comprovação disso ainda, mas eu acho super interessante, né? Que ela não consegue fazer nada sozinha. Quanto mais difícil, mais ela precisa de ajuda. Eu acho que é muito parecido com o ser humano também, né? Quanto mais difícil, peça ajuda para alguém, não tenta fazer tudo sozinho, se for muito difícil, se for impossível, né? Então, até as plantas têm que passar por algo parecido. Assim, não sei se é onde a cabeça devia estar indo, mas para mim, inclusive já discutido aqui em algumas conversas, o quanto que a vida moderna que a gente leva é isoladora, é alienante de outras pessoas, e quanto a gente sofre por não estar dentro, porque dá trabalho conviver com os outros, né? Você tem que ajudar, tem gente que você não queria estar ali naquele momento, fazendo aquelas coisas, então quanto mais a gente se ampara em tecnologia, consumo e outras coisas para se livrar de quem está ao redor, para ter essa paz de espírito, num primeiro momento isso pode ser até aliviante, mas a longo prazo a gente está perdendo essas relações todas com as quais a gente conta e depende, e principalmente em momentos de estresse. Tendo um filho há poucos anos, fica bem evidente quanto não dá para fazer quase nada sozinho, não. A gente não foi selecionado para isso, né? Acho que nem as plantas. A gente foi selecionado para vivendo em conjunto. Nunca vivemos sozinho por tanto tempo, né? Então a gente não sabe ainda viver direito. As plantas não sabem viver sozinhas muito bem. Eu acho que uma planta em condição estéril, não sei se sobreviveria muito bem, né? Ela precisa dos micro-organismos para sobreviver. A gente também. Sim. Precisa. Acho que esse viés de não saber que as plantas se comunicam dessa forma, de só descobrir isso recentemente, acho que tem a ver também com o viés que a gente tem na hora de estudar, né? Que é tira a planta, leva para o laboratório, testa, né, você está sempre colocando numa condição controlada, que por ser uma situação controlada, ela não é coletiva, né? Você não vai ter como medir isso também. Tem uma pesquisa sobre até o relógio circadiano que eu estava mencionando também, que muitas dessas pesquisas do relógio, elas são feitas em laboratório. E aí teve um pesquisador que tentou fazer
experimentos muito parecidos, mas fora do laboratório. E ele percebeu que muitas das coisas que ele via no laboratório não era vista fora. Revolucionou um pouco o campo da pesquisa, porque a gente viu, poxa vida, acho que a gente não está aprendendo o que a gente gostaria de aprender. Mas eu acho que, no fundo, a gente precisa do laboratório para, pelo menos, eliminar tanto da complexidade que é o mundo lá fora. Tem muita coisa, tem muita informação, a gente não sabe de onde que vem, né? Eu acho que é um bom começo. Começa no laboratório, depois vai aumentando a complexidade, depois você tenta ir para fora, para realmente entender como é que as coisas funcionam na biologia, né? Que é muito complexo. Mas ao mesmo tempo, quando você pega uma plantação, monocultura, todas as plantas idênticas, plantadas com espaçamento regular, feita para ser irrigada e colhida, não é à toa que elas estão muito mais propensas a ficarem doentes ou a serem predadas, e bichos e organismos que em outras condições não causariam prejuízo viram pragas, né? Não necessariamente é a praga que mudou, talvez seja a condição em que você pôs a planta ali, né? Não só a condição também, que é uma parte muito importante, mas eu acho que a seleção artificial. Então, quando a gente domesticou as plantas, né, as culturas, muitos dos genes que regulam a resposta patógeno foram desligados. Porque muitos desses genes, eles exigem muito da energia da planta. E isso acaba colocando menos energia na produção de fruto, na produção de semente, que às vezes é o interesse. Então, durante a seleção artificial, muitos desses genes foram desligados para produzir frutos maiores. E também que não fique amargo, que não tenha um gosto astringente, Exato. que não tenha isso e aquilo, que são essas defesas, Que né? são essas defesas. Então, é um dos motivos pela qual ela também fica bem sensível mesmo aos patógenos. E dentro do que você me falou, no- eu gostei do exemplo que você deu do time-lapse, de você pegar um vídeo acelerado para ver a planta respondendo. Já vi vários desses, da planta crescendo na direção de alguma coisa que interessa, tipo uma planta parasita indo atrás do tomate, aí ela vai e ela acha ali de onde está vindo o cheiro de tomate, bom, cresce naquela direção até chegar no tomateiro e abraçar ele. Ou a planta crescendo e durante o dia ela virando as folhinhas lá tremendo até chegar no sol, e aí ela vai seguindo o sol e depois murcha e volta. Me parece, quando a gente tem condições de acelerar, usando tecnologia e outras coisas, me parece muito mais vivo, muito mais intencional o que está acontecendo ali nas plantas. Então, me parece muito mais a questão da gente não estar vivendo no mesmo time frame, não estar vivendo no mesmo, né, tipo, para mosquinha a gente está se movendo em câmera lenta, do que qualquer outra coisa. Tem isso, assim, elas são dinâmicas, mas a gente não se dá tanta conta porque elas são dinâmicas ao longo de 24 horas e não de 2 minutos. Exatamente. Elas são muito dinâmicas. Elas são dinâmicas não só no macro, que é aquilo que a gente vê, né? As folhas às vezes se mexendo, a planta às vezes crescendo mais para um lado do que para o outro, mas no micro também. Então, tem respostas dentro da célula que são tão rápidas, em questão de minutos isso acontece. Tudo bem que às vezes para um humano, às vezes em segundos isso acontece, na planta em minutos, mas é algo assim extremamente rápido para um indivíduo que aparentemente para nós não se mexe, né? É só uma questão de tempo. Ela vai se mexer, ela vai crescer em direção àquilo que ela prefere, né? As sementes dela vão alcançar milhares de quilômetros de distância. As plantas, elas têm tantas estratégias bacanas de dispersão de sementes, que é impressionante. Tem um que eu sempre menciono para os meus alunos, que é o método de dispersão balística. Esse já é mais rápido até para o olho humano, né? Que é quando o fruto começa a secar. Tem um exemplo de uma planta, a viola. O fruto começa a secar e ele começa a apertar a semente. Só que ele vai apertando devagarzinho. Chega uma hora que esse aperto é tão forte que a semente pula para fora e ela sai como se fosse um projétil, né? Como se fosse uma projeção balística mesmo, que explode para fora. Eu acho isso muito bacana. Então, A Maria sem vergonha, Maria vergonha... não me toque, não é? Você encosta, plá, estoura. Minha lembrança de infância de passear no parque procurando elas para poder fazer isso. Tô esperando a hora de fazer isso com meu filho. Mostrar legal, exato. elas estourando. Elas se mexem, sim. Às vezes rápido, para que a gente consiga perceber. Às vezes muito demorado, que a gente não consegue observar. Mas assim, se você considerar que uma árvore vive
1000 anos. Às vezes 5.000 anos. Né? Eu ia falar 400 anos, não tava nem mirando tanto. É um outro ritmo de vida também, né? De fluxo, de perceber o que tem ao redor, né? É um outro ritmo de vida. E são outros dimensões de tempo também, sabe? Tem uma espécie de palmeira que ela demora uns 80 anos para se reproduzir. Ela tem uma fase juvenil muito longa. Ela fica acumulando muita energia, crescendo bastante, ficando enorme. E essa espécie é monocárpica e ela floresce uma única vez. Então ela acumula bastante energia para florescer uma única vez e aí ela morre. Depois do florescimento. Ela fica 80 anos juntando para fazer uma festa de arromba. E faz uma festa de arromba. É uma das maiores inflorescências do mundo que ela consegue fazer. O que tem? Onde entra o monocárpica que você falou? Ah, perdão. Monocárpica é quando ela faz a reprodução uma única vez na vida. E certo. aí, logo em seguida, ela morre. Caramba! 80 anos juntando pra explodir em flor e sair no auge. Exatamente. É um outro período de tempo, né? A gente não entende. Anos. Imagina alguém com 80 anos se reproduzindo hoje em dia. É algo que a gente não consegue entender como ser humano, mas para essa planta é muito normal. Para essa espécie de palmeira. 80 é muito tempo juntando ali. E essa coisa da fase juvenil, ela é bem... ela depende muito da espécie. Então, essa de 80 anos é uma das maiores fases em que a planta não consegue florescer, que a gente chama de fase juvenil. É uma das maiores, você estava dizendo que tem período mais longo? Não tem, perdão. É a maior que tem. Mas tem períodos muito menores, né? Então, a árvore que produz pera, a pereira, ela tem uns 7 anos de período juvenil. Então, às vezes você... A oliveira, 18 anos. Exato. Então, às vezes você até tem uma planta dessas em casa e ela não tá te dando pera. Porque às vezes ela não tá pronta ainda pra florescer. É a decepção com a jabuticabeira que o pessoal tem, né? Que vai lá, planta e nada. Não dá. Exatamente. A gente não sabe por que ela ainda não tá florescendo. Mas pode ser um dos motivos. É porque ela ainda não tá numa fase adulta onde ela consiga fazer sua reprodução. Ainda falando sobre essa palmeira que levou 80 anos para fazer isso, quanto tempo dura essa floração depois? Ela vai durar 1 ano florescendo. Ainda assim? Porque para produzir toda aquela inflorescência, ela tem quase 2 metros de inflorescência. Então, para produzir toda essa estrutura, até abrir todas as flores, né? Todas elas se polinizarem, demora. Porque, assim, se é um ano em 80, como que ela consegue garantir que vai ter outra perto pra curtir aquilo? Você levou 80 anos pra entrar na festa, quem garante que vai ter outro fazendo festa com você ali naquela hora? Algumas plantas precisam fazer a fertilização cruzada, né? Que é quando você faz a reprodução dependendo de uma outra espécie de planta. Às vezes não. Então, isso sempre varia um pouco. Tem um exemplo que eu gosto de contar para meus alunos. Tem uma espécie de planta lá na África, ela vem florescendo há mais de 40 mil anos. Uma espécie. Ela nunca formou um fruto. Ela nunca formou um fruto. Ela se reproduz através de clones. E eu não sei por que ela floresce. Para que gastar essa energia florescendo? E a questão é, a gente não sabe por quê. Os cientistas ainda não sabem. A gente tem tanta coisa para responder. Pera. Uma árvore? Não, é um arbusto. Um arbusto X. Todo ano, ou toda época X, ele dá flor, mas ninguém nunca viu uma fruta. Não. E como é que se sabe que há 40 mil anos isso acontece? Pela análise do genética. Então, eles percebem, eles sequenciaram o genoma dessa planta, viram que os indivíduos eram absolutamente idênticos, não interessava a distância entre eles. Eles eram absolutamente idênticos, então eram clones. Gente. E não observaram um fruto sequer. Não tinha nenhuma evidência de frutos em lugar nenhum, fóssil, nada. Não tinha. E assim, por que essa planta faz isso? Não sei, né? E aí tem uma outra espécie de planta que eu gosto de mencionar às vezes também, é a asiática, é uma monocotiledônia. Então, um tipo de espécie de planta que para fazer a polinização, ela faz algo que para mim é muito esquisito em plantas, mas ela faz termogênese.
A flor sim. produz calor. Então, assim, você nunca ia imaginar que uma planta iria conseguir produzir calor, né? Isso é uma coisa de animais, às vezes Mamíferos ali, né? mamíferos, por exemplo, né? Mas é uma planta que produz calor. E ela faz isso, os cientistas acham que é porque ajuda a evaporar ainda mais os compostos voláteis para atrair ainda mais Certo. polinizadores. É tipo pingar o perfume aqui no pescoço que vai ficar mais quentinho. Exato, você fica mais cheiroso, né? Então essa planta faz exatamente isso. Então a polinização é algo que é extremamente complexo. Algumas precisam de trazer pólens de fora, né, para fazer a reprodução, outras não precisam. Elas próprias são autossuficientes. Vocês não têm noção do esforço que eu tô fazendo aqui pra não fazer piadinhas de duplo sentido e comparações, porque seria muito triste você passar 80 anos juntando recurso pra dar flor e ele se polinizar sozinha e tipo, não, Acontece acontece. para as plantas. Mas que legal que a planta também esquenta a flor pra trazer, quer dizer, outro viés dos nossos sentidos, né? A gente olha pra cor, sente o cheiro, mas de repente elas estão usando mil outros sentidos e outras coisas que a gente não faz nem ideia, né? E desde cheiros diferentes, aquelas plantas que tem cheiro de podre ou coisa assim para trazer uma Sim. mosca, até ter de repente uma sinalização em ultravioleta que a gente não repara, Uhum. ou mais recentemente qualquer outra, eletricidade estática. A abelhinha saber que flor que foi polinizada ou não, já por onde alguém passou por carga de eletricidade estática, quando que outros sentidos a gente pode estar perdendo aí? Uau! Tem um bem recente, eu não sei se você já ouviu falar desse aí, mas eles analisaram uma planta de tomate que estava passando por um período de seca. E eles colocaram um microfone, não sei se é parecido com esse, para gravar se sair algum tipo de som daquela planta. E eles perceberam ondas bem pequenininhas de som saindo daquela planta, né? E alguns sensacionalistas falaram que as plantas estavam gritando, mas não é nada disso. O que acontecia é que durante a seca, às vezes o transporte de água dentro da planta é afetado, né? E isso causa algumas bolhas, e essas bolhas podem causar um pouco dessas ondas que haviam sido produzidas, né? Então é como se durante a seca essas bolhas são produzidas e fazem as ondas. E o que mais recentemente eles viram é que tem alguns animais ou lagartas que conseguem provavelmente detectar essas ondas e elas evitam se alimentar das plantas que estão passando por seca. Elas preferem se alimentar das plantas que não estão passando por seca. E eles acham que é por causa dessas ondas. Que o ser humano não consegue ouvir, mas alguns animais talvez consiga ouvir. Então, é algo super novo na ciência, mas que a gente está vendo que a maneira com a qual a planta se interage com o ambiente ou se comunica com outros organismos é muito complexo, vai muito além do que a gente conseguia imaginar. Agora eu já estou esperando a planta que quando sente o cheiro da vizinha sendo devorada, começa a produzir esse barulhinho sem estar seca, só para tipo, ó, não chega perto não. Tem que ter. Não sei se isso seria possível, né? Porque você precisa fazer aquelas bolhas. E elas não são muito. Não são algo muito bom para a planta, né? Não super Ela não quer saudável. que isso. Ela não quer que isso aconteça com ela. Então, realmente é algo extremamente estressante quando isso acontece. E tem outros sentidos, por exemplo, a planta pode sentir vibração. Eu sei que um sentido que eu nunca tinha me ligado que as plantas têm, até ver isso na graduação, é o sentido de gravidade. O que é super relevante para quem tem que fazer uma raiz para baixo. Mas né, a noção de que você vira uma planta de lado e ela vira a raiz e o caule para corrigir isso, então ela tem que ter uma boa noção de gravidade. Ela tem que sentir umidade. Que outros sentidos que elas têm, assim? Eu citaria a iluminação, extremamente importante, se não o mais importante, né? Porque, afinal de contas, a planta faz essa coisa magnífica, que é transformar a energia luminosa em energia química, né? Hoje em dia a gente está aí se gabando de painéis solares que fazem energia luminosa virar energia elétrica e a planta transforma, utiliza a energia solar há mais de 800 milhões de anos para transformar em energia química e ela... E, desculpa, dentro da energia química, ela está indo num recurso que quase nenhum organismo consegue usar, que é tirar o oxigênio da água para fazer esse negócio que é surreal. Assim, desculpa, gente, tá? Mas é
é uma fonte. A água é a coisa mais estável que a gente tem. Não é à toa que se usa tanto. É difícil você quebrar uma molécula de água para fazer qualquer coisa e a planta conseguir fazer isso, tirar energia daí, que é um bagulho é um negócio super abundante, que é a água, mas entre bactérias e algas, era qualquer outra coisa, menos qualquer outra. Se você usa metais, usa várias outras coisas antes de chegar na água. Quer dizer, dar esse passo de usar a água na fotossíntese é o que abriu o planeta inteiro para ocuparem, né? Exatamente. E é uma coisa extremamente poderosa, né? E as plantas conseguem fazer isso com muita facilidade. Elas usam a energia luminosa até mesmo para controlar o relógio que elas têm, né? Então, esse relógio, ele é sempre resetado de manhã, quando o sol nasce. Então, ela está sempre se ajustando. Porque alguns poderiam perguntar, mas e no inverno, quando o dia está mais curto? E no verão, quando o dia está mais longo? O relógio funciona normalmente, porque ela é capaz de detectar a energia luminosa e conversar com o relógio, né? E passar essa informação para o relógio dela, de que os dias estão ficando mais longos ou de que os dias estão ficando mais curtos. E modificar diversos processos biológicos da planta através dessa informação. Então, eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar de plantas de dia longo, plantas de dia curto, que são plantas que florescem quando o dia está ficando mais longo, ou plantas que florescem quando o dia está ficando mais curto. Então, como é que elas sabem que o dia está ficando mais longo? Como é que elas sabem quando ele está ficando mais curto? Eu descobri essa sacanagem com flor de floricultura, com flor de supermercado, ou, né, que você compra na loja de departamento, onde for, que é aquela planta linda, super florida, e aí você compra, leva para casa. Eu não tenho a mão boa para isso não, mas mesmo para alguém que cuida bem, ela para de dar flor do nada. E aí você falou, por quê? Aí depois que eu fui descobrir que não, porque lá na estufa onde estava crescendo ela, ligavam a luz no meio da noite para ela achar que o dia tá mais longo, ou é uma estufa coberta que não bate luz durante a tarde, e aí a planta acha que tá no inverno, e aí ela tá dando flor fora de época, e você quando leva para casa e bota na luz de casa ou na janela, ela passa da flor ou não da flor, porque não era a hora certa dela estar florindo. Exatamente. E aí as pessoas utilizam, né, dessa informação para, pelo menos os horticultores, para tentar fazer com que as plantas floresçam ou não floresçam, né, usando essa comunicação que a planta tem de perceber a energia luminosa e conversar com o relógio. Muito poderoso isso. Nossa, e assim, juntando isso com outras situações do nosso dia a dia onde essas coisas aparecem, isso é assunto para vídeo e outras coisas que eu ainda vou fazer por aqui. Mas foi só muito recentemente que eu me dei conta de quanto das frutas que a gente consome, que agora aparecem o ano inteiro, se tem maçã o ano inteiro no mercado, tem laranja o ano todo, tem banana o ano todo, tem uva o ano todo e várias outras frutas que deixam de ser sazonais, porque para tristeza do meu filho o lixia acaba uma época do ano, né? Tem uva que ele gosta que acaba. São porque você tem estufa, você tem câmara fria, você tem lugar que você regula a quantidade de gás carbônico, outras coisas, para segurar o amadurecimento da fruta, para só amadurecer ela prestes a ir para prateleira, para pôr à venda, né? Então, porque a gente está aprendendo agora a usar essa conversa que as plantas têm, essa regulação que as plantas têm, para poder ter fruta fresca o ano todo, independente da estação, né? Assim como faziam com as flores já. Né? Essa tem toda a razão. Trabalhando até com hormônios, porque muito desse amadurecimento que a gente tenta acelerar a hora que tem plantas guardadas, né? E tá na hora de ir para o mercado, vamos acelerar o amadurecimento. São hormônios também que ajudam a acelerar essa parte do amadurecimento. E a gente sabe isso hoje, né? Com as pesquisas, que isso é possível. E não são todas as plantas, tá, que dá para fazer isso. São plantas muito específicas que a gente pode colher elas verde. A gente chama elas de plantas climatéricas. Então, é possível colher elas verde, guardá-las e, em momento oportuno, a gente amadurece e põe para vender. Tem umas outras espécies de plantas que a gente não consegue fazer isso. A gente já tem que colher elas madura. A lixia é uma delas, tá? A gente não consegue colher elas verde e manter. A gente tem que colher elas maduras. Elas são não climatéricas. Porque o amadurecimento dela, ele é extremamente dependente da planta-mãe. Ela precisa estar conectada à planta-mãe para receber os hormônios corretos, a energia correta. Posso fazer um palpite aí também? Pode.
Eu acho que manga, banana, algumas dessas que amadurecem fora do pé, já tá ali um amido, já tá ali um carboidrato mais difícil de digerir, e aí você colhe e depois só tem que degradar para virar o açúcarzinho que a gente gosta. Enquanto na lixia seria uma coisa que a planta tem que continuar provendo açúcar para ela até o último momento. Por exemplo, exatamente, a coloração, o sabor, são diversas coisas que ainda tem que estar amadurecendo e dependendo da planta-mãe para acontecer dentro daquela fruta, né? A cereja é uma planta não climatérica, tem que colher ela, né, vermelha já. E é extremamente difícil cultivar a cereja aqui no Brasil. Então, como é que você faz o transporte de outras regiões para o Brasil? E é um dos motivos pela qual é uma fruta extremamente cara também. Né? Não dá para colher ela verde e transportar a longas distâncias. Fica mais difícil. Que barato, isso chega pra gente dessa forma. Acho que as pessoas já tinham uma noção intuitiva, não necessariamente formal, de que é o hormônio vegetal X que está fazendo isso, mas é aquela coisa de que não, põe a fruta, a banana no forno, não bota essas duas frutas juntas porque essa apodrece aquela. Não, põe a banana penduradinha e não no cacho, ou enrola em jornal, ou tem umas táticas aí de amadurecer mais rápido ou mais lento uma fruta ou outra por essas coisas, não tem? Tem, justamente porque muitos desses hormônios são voláteis. Então, muito facilmente ele sai de uma das frutas e vai para outra. E como é o mesmo hormônio que as duas frutas utilizam para amadurecer, é muito fácil, né? A outra que não era para amadurecer, acabar amadurecendo mais rápido. Ou se você quiser que ela amadureça mais rápido, coloque as duas juntas. E aí esse hormônio vai ser transportado de uma para outra através do ar. É muito legal isso. Você tem alguma que você sabe me dizer assim, tipo, alguma fruta que isso funciona ou não funciona? Eu sei que da banana é uma planta que emite muito desse hormônio de amadurecimento. Então, se você colocar banana com qualquer outra fruta que seja climatérica também, né, que precisa do etileno para amadurecer, vai funcionar super bem. Então, uma manga e uma banana junta, por exemplo, as duas vão... a banana vai emitir bem mais desse hormônio, o etileno, do que a manga. Então, vão amadurecer as duas juntas muito rápido. Por exemplo. E uma pergunta que eu sou contratualmente obrigado a fazer por parentes as plantas ouvem? Elas gostam de ouvir música, gostam da conversa quando você está irrigando ali? Para quem que essas conversas servem? E se elas não ouvem, como que elas podem sentir sons? Se elas podem. Eu não sei se elas ouvem som, tá? Porque não existem sensores de som nas plantas, tá? Mas uma pergunta que você fez, eu acabei não tendo tempo de responder, é se elas sentem vibração. É possível, sim, que elas sintam vibrações, porque toda a estrutura de uma planta, ela é bem fixa, ela é bem estável. E se você ficar meio que chacoalhando, então uma vibração é capaz de chacoalhar essa estrutura, isso vai ser sentido pela planta, né? Quase que como um estresse. Até que, por exemplo, cultivar plantas em regiões que tem muito vento é bem difícil. Porque é um estresse mecânico que vai acontecer com muita frequência. Então, ela não tem uma capacidade de ficar em regiões assim por muito tempo. Tem espécies que têm mais tolerância, né? Então, talvez o fato de ouvir o som não seja possível para uma planta ainda. Hoje em dia, a gente não descobriu nenhum sensor desse tipo. Mas eu acho que tem toda a parte indireta do carinho, né? Que às vezes conversar com a sua planta é você realmente aguá-la no momento certo. Que se você não conversasse e não tivesse nem aí, tem talvez... Tem um momento certo para aguar uma planta? Tem um momento certo para aguar uma planta, sim. Por causa do relógio e por causa do excesso de luminosidade perto do meio-dia, por exemplo, geralmente não é aconselhável aguar uma planta perto do meio-dia. É o momento em que ela sempre tenta fechar os estômatos, porque é muito quente e evapora muito água. É a válvulazinha de gás e água que ela tem na folha, né? Isso, exatamente. E ela fecha essas válvulas, né, os estômatos, e quando você água ela não consegue realmente absorver essa água mais, porque, né, ela tá fechada ali naquele momento. Então, essa água... Já tá empapuçada. Já tá empapuçada. Então, essa água, ela acaba que meio afogando as raízes, né? E as raízes das plantas, por mais incrível que pareça, elas também precisam respirar. Então, por isso que não é bom colocar muita água perto do meio-dia, né? Ou em solos que já está muito úmido, não se coloca muito água. Tem espécies que precisam de mais água do que outras, obviamente. Tem espécies que conseguem ficar em regiões alagadas,
por exemplo, a Vitória Régia, ou até o arroz, por exemplo, porque a raiz delas, elas têm pequenos tubinhos, né, que vão da região aérea até o solo e conseguem levar ar através desses pequenos tem snorkel. tubinhos. É como se fosse um snorkel, exato, que leva o oxigênio para as raízes. Porque as raízes, elas precisam de oxigênio normalmente, que nem qualquer outro tecido da planta. Caramba. É. E uma coisa que explodiu minha cabeça quando eu vi. Eu sempre ouvi que era superstição a noção de que só pode podar a planta ou cortar quando tá na lua cheia, quando tá na lua nova, quando é maré alta, quando é maré baixa. Já tinha ouvido muito isso como derrogatório, assim, tipo, o pessoal não conhece de ciência e fica achando essas coisas. Aí um dia eu tava lendo sobre o efeito de maré da lua e como a lua atrai muito mais coisa do que só a água. Começou com a história de que como é que é o nome? O LNLS. Não, LNLS é o nosso aqui, né? O acelerador de partículas europeu. Eu esqueci o nome. É um nome super famoso. Mas como eles mediram... porque como é um acelerador linear, ele tem que ser reto. Ele é um círculo, mas ele tem que estar todo nivelado. Eles têm sensores de nível muito sensíveis e muito calibrados. E aí descobriram que quando vinha a lua cheia, o prédio inteiro subia coisa de 1 metro e depois descia. E eu falei, caramba, né? Que a maré consegue fazer isso. Aí eu fui ver recentemente que mediram isso nas plantas também. Porque quando a água vem e está subindo com a maré, ela também sobe dentro da planta. Então eu não lembro se foi uma árvore ou o que foi que puseram um anel ao redor do caule para medir pressão dentro dele e viram que na maré alta aumenta a pressão dentro do caule porque é essa água subindo. Então a maré não é só no mar, é dentro da árvore. Também eu falei, como? Tipo, a planta fica inchada na lua, eu não sei se cheia, nova, enfim, na maré alta e seca quando a água está do outro lado. Então sim, a madeira ou alguma coisa ali vai estar mais ou menos hidratado, dependendo. Que efeito que a lua pode ter nas plantas? Eu tô falando de maré aqui, mas ok, é um astro gigante brilhando na cabeça ali. O que elas fazem com as plantas? Por mais incrível que pareça, a iluminação da lua tem efeito nas plantas também. A iluminação, mesmo sendo tão fraca, né? Às vezes, na cidade de São Paulo, ainda mais fraca do que em qualquer outro lugar. Mas a iluminação da lua altera muito a fisiologia da planta, até o relógio da planta. Tá? Então, elas são extremamente sensíveis. Então, a época de lua cheia ou época de lua nova tem diferente intensidade luminosa. Então, altera a planta de diferentes maneiras. Só essa pequena quantidade de iluminação já é o suficiente. Então, é bem poderosa mesmo, a lua. Que legal, que legal. Bom, faz sentido, né? Você pegar uma lua cheia numa noite de céu limpo, tem um brilho bom ali. Fico me perguntando se de repente dá para fazer uma fotossíntese, aproveitar um pouquinho dessa luz ali. A fotossíntese é uma boa pergunta, eu não sei, porque o relógio, ele tenta desligar um pouco o mecanismo de fotossíntese, porque ele é extremamente caro, ele é muito difícil de manter, né? Então eu não sei quanto que isso ainda continua acoplado e ligado, não sei se isso já foi testado, né? Então a fotossíntese eu não sei se é possível. Talvez um resquício, uma coisa meio basal, talvez seja possível sim, teoricamente. Que legal, mas você está me dando toda uma noção da planta como gestora de recurso, né? Ligando e desligando, não, vou fazer essa hora, não vou fazer agora a água tá cara, agora a tarifa é mais alta, bandeira 2, não vou fazer fotossíntese, vou guardar um pouco de recurso aqui para se comerem minha folha, só vou fazer minha defesa se a minha vizinha estiver virando comida ou se estiverem mordendo as minhas folhas. É o tempo todo fazendo esse balanço de budget aí, de gasto ou não gasto energia para fazer isso, né? Tem uma parte da fase da planta, né, que é a última parte, que é a senescência, em que é praticamente como se fosse o envelhecimento da planta mesmo, tá? E é bem diferente do nosso. Ele não é uma coisa que acontece ao longo do todo o período da vida da planta, ele só vai acontecer no final. Então, tentando fazer o paralelo com o ser humano, é como se a gente tivesse 40 anos por 40 anos, e depois desse tempo, em 10 anos, a gente envelhece 40, 50 anos. Né? Então, a planta, ela faz exatamente isso. Eu entendi, não é gradual. Aí, tipo, não tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Brá. E esse final, que é super interessante da senescência,
as plantas reaproveitam os nutrientes do tecido que está senescente. Todo o tecido que está naquela folha que vai senescer, né, a maioria dos nutrientes, ele é liberado, ele é desmantelado daquela folha e realocado para outras partes da planta. Ela não desperdiça. E é uma maneira muito eficiente de manter a sua energia, né? Que não é algo assim muito rápido, muito simples de se fazer. Então, como melhorar essa eficiência de uso energético? Então, tá para senescer uma folha? Vamos reaproveitar os nutrientes. Que é o lance da e folha ficar realocar. marrom ou vermelha e cair no Isso, inverno? no inverno. Ela acontece também em plantas que não necessariamente perdem suas folhas no inverno. Então, acho que se você olhar com bastante cuidado para uma árvore, qualquer árvore aqui no Brasil, você vai ver que tem sempre uma folhinha ou outra que tá marrom, né? Que tá senescente. Ela faz isso geralmente, pode ser porque é uma folha que estava doente, então ela tenta reaproveitar a energia daquela folha, pode ser porque é uma folha velha mesmo, ela chegou Já numa foi certa comida, idade. já acumulou poeira, já... Então ela tenta reaproveitar. Até o caso do ipê, eu acho que é um dos melhores exemplos aqui do Brasil, né? Que ele perde bastante folha antes do inverno chegar, e aí ele produz aquele monte de flor, né? Que não tem folha nenhuma naquela árvore. Então, até a perda dessas folhas do ipê, ela é acompanhada de reaproveitamento. Então, pode parecer um desperdício ver aquele monte de folha no chão, né? Mas, na verdade, a planta tentou reaproveitar bastante o nutriente que estava ali. Ela não vai perder. E você falou do envelhecimento, me veio uma outra pergunta que é, eu entendo plantas, por exemplo, anuais. A palmeira que você falou, que ela vai passar 80 anos guardando para a festa ali de despedida. Ok, mas para outras plantas que vão chegar a 1000 anos, 2000 anos, 400 anos, elas envelhecem? Ou elas morrem de velhice? Ou elas vão viver enquanto estiver tudo bem e se a vida deixar, elas vão chegar a 1000, 2000 anos? Porque a gente tem uma morte programada no nosso corpo, né? Mesmo no melhor cenário, nenhum ser humano passou de 130 anos. E quem passou de 120, em muitos casos o pessoal acredita em fraude, ou problema de registro, não fraude voluntária da pessoa fazer, mas problema de registro histórico, problema de memória, problema de outras coisas. Tem a mais famosa francesa centenária lá, pode ser que a filha assumiu a identidade da mãe, e porque as duas viviam juntas, a filha morreu e a mãe não, e de repente a mãe viveu bem mais. Tem umas coisas meio estranhas assim. Então tem um limite ali do quanto a gente vive. Depois daquilo, o corpo falha. As células morrem, os órgãos vão falhando e a pessoa morre. Então a gente tem meio que uma data de expiração. Se não chega, né? Se for consumida antes, beleza, mas se não, acaba naquele tempo. As plantas têm isso também ou tem planta que não? Enquanto der, tá indo viva aí e vai embora. Tem as monocárpicas que eu mencionei aqui, que é aquela que floresce uma única vez e logo em seguida morre. Então, ela está programada para realmente morrer logo depois de florescer e formar o seu fruto, né? Aquelas que não são desse tipo, que conseguem florescer o quantas vezes elas puderem, não se sabe muito na ciência exatamente se elas têm uma data de validade, mas pelo que a gente vem observando, é possível que sim, tá? E qual que é essa data de validade, né? Como que a gente determina isso? Extremamente variável. Então, plantas que são da região dos trópicos, por exemplo, que é mais quente, tem uma temperatura mais alta, elas multiplicam suas células numa velocidade muito mais alta. Então, como se elas aproximassem ao fim delas muito mais rapidamente, né? Então, essas plantas que ficam nos trópicos, elas não conseguem passar de 1000 anos. Elas ficam mais centenárias, e não Por milenárias. isso que a gente não tem árvores milenárias aqui no Brasil. Boa parte a gente derrubou também, exportou um tanto, mas porque também é quente demais para elas viverem tanto tempo. Elas acabam ativando o metabolismo dela de uma maneira tão altíssima que elas não conseguem ultrapassar essa linha teórica, né, de vida. Já as plantas de regiões que vivem em regiões temperadas, bem mais frias, elas multiplicam suas células de uma maneira mais lenta, e talvez isso ajude a explicar por que elas conseguem viver milhares de anos. Porque elas vão ultrapassar esse limite de idade programado geneticamente mais lentamente. Tá? Então, elas conseguem manter vivas por muito mais tempo.
Hoje a gente ainda não entende qual que é esse limite, tá? Mas é possível que ele exista sim. É que a gente ainda não sabe qual que é esse limite. E o que para você é uma pergunta? Porque você falou de várias perguntas legais que estão sendo respondidas, ou que às vezes não era nem uma pergunta, mas a gente descobre outras coisas que levantam novas questões. O que é uma questão legal, interessante e em aberto sobre as plantas? Assim, se tivesse uma coisa que você queria saber como é, que a ciência ainda não explicou, o que é? Eu vou mencionar o que eu estou tentando responder no momento, que eu acho que para mim é uma pergunta que a gente ainda não sabe, eu acho extremamente importante, que é a memória. Então, eu mencionei que as plantas conseguem lembrar, né, de alguns eventos pela qual ela já passou, mas como que elas conseguem lembrar? Né? O que exatamente é que elas têm que fazer para lembrar? Eu cheguei a mencionar da epigenética, que é um mecanismo que ajuda, né, a planta a se lembrar do que aconteceu. Mas, assim, o que é da epigenética? Como assim? Como é que a gente explica isso? Então, eu tento fazer essa análise de um ponto de vista bem mais molecular, olhar realmente dentro da célula, né, o que é que está acontecendo. Como que ela estabelece essa memória? Como que ela mantém essa memória? Quanto tempo ela dura, né? E por que algumas plantas têm melhor memória do que outras? Porque isso acontece também. Algumas plantas, elas conseguem se lembrar por mais tempo e outras nem se lembram, nem conseguem se lembrar. E às vezes até dentro da mesma espécie. Então, no meu caso, eu trabalho muito com arroz, que tem diversas espécies de arroz. Eu sei que aqui no Brasil a gente está acostumado a ver um tipo de arroz no supermercado, mas se você for em outros países, você vai ver que tem diversos tipos de arroz para se consumir. E eles têm memórias diferentes. E é a mesma espécie, é arroz. Mas como? Por que isso? Né? Eu acho que... E se a gente entender por que isso acontece, talvez a gente possa ajudar uma planta, um arroz, a ter uma memória melhor. Porque hoje em dia a gente está lidando com essas mudanças climáticas e a gente vai continuar lidando com elas por muito tempo. Talvez elas piorem. E como é que faz para a gente se defender disso, né? Para conseguir continuar comendo, apesar dessas ondas de calor que acontece, que devasta muitas plantações, né? O café tá mais caro por isso, né? Um dos motivos. Mundialmente está ficando cada vez mais difícil de cultivar café porque ele não cresce bem em lugar quente, né? Então, e eu acho que... E o arroz, eu acho que nenhuma espécie de planta, na verdade, gosta de ser cultivada em regiões mais quentes da qual ela está acostumada. E todas as regiões, quase, do planeta estão ficando mais quentes do que a gente está acostumado, né? É raro você ver uma exceção. Então, como a gente se prepara? Tem diversas maneiras para a gente se preparar. Eu acho que uma delas pode ser entender como é que essa memória é estabelecida. Que legal, que legal. E para quem gostou, ouviu essa conversa e falou, caramba, eu não sabia que plantas fazem isso, como eu tô aqui a conversa inteira, onde mais a gente pode aprender sobre isso? Tem algum material como livro, documentário, filme, série? Onde mais eu consigo ler sobre essas coisas? Olha, tem muito material por aí. Eu já vi vários materiais de séries do David Attenborough, que ele fala sobre as plantas, que é muito legal. Tem um livro que você comentou aqui no podcast também, que é muito interessante. A Vida Secreta das Plantas, algo assim, né? Isso, exatamente. Tem diversos artigos científicos para aqueles que são da área, eu acho que vão gostar muito de ler sobre o assunto. Tem esse podcast, tem outros podcasts por aí que vão mencionar outras aulas que tem no YouTube. Eu acho que tem muito material por aí para alguém tentar aprender mais sobre as plantas, que elas são absolutamente magníficas. Com Perfeito. certeza. Continue conversando com a sua planta, mesmo se ela não estiver te ouvindo, porque outras coisas ela vai sentir aí e ela tem memória para lembrar disso, né? Exato. Legal, legal. Obrigado. Obrigada, Átila. Espero que você tenha curtido essa aula / documentário sobre a vida das plantas que a Cris passou aqui pra gente, que tem muita novidade mesmo para alguém que se formou em biologia e que curte muita área e busca ler sobre ela. É um pouco uma lição de humildade do quanto a gente precisa descer do nosso pedestal, dos nossos sentidos, do nosso tempo, dos nossos conceitos, para poder olhar para os organismos e entender como é que eles funcionam de verdade, para absorver o que eles fazem. Esse conhecimento todo que a Cris traz e esse conhecimento que ela está construindo sobre o mecanismo de memória
Memória das Plantas também está sendo criado com o apoio do Instituto Serrapilheira, que apoia pesquisa no Brasil, incluindo a Cris, e que apoia divulgação científica, como esse canal aqui, como Não Ficção. Então fica o meu agradecimento a eles e a vocês que estão aqui acompanhando. Se você quiser mais conversas como essa, agradeço demais, é só se inscrever no canal, assim você recebe os próximos Não Ficção e os vídeos regulares. A gente se vê numa próxima.